Glória a Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Vamos estar meditando na palavra de hoje, a palavra que o Senhor nos deu nesta manhã, essa manhã preciosa. Aleluia. Em Tiago, capítulo 2, verso 14 em diante, que a fé sem as obras para nada aproveita. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E seu irmão ou a irmã estiverem nus e tiver falta de mantimento cotidiano, e se algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Aleluia. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Faz bem. Também os demônios crê e estremece. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se as Escrituras que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Aleluia. Louvado seja Deus por essa palavra nesta manhã, a qual a palavra do Senhor é muito clara, né? Está falando de fé, está falando que a nossa fé, ela tem que dar frutos, né? É bem explicado a palavra do Senhor, né? Que muitas das vezes a gente fala assim, eu faço muitas obras de caridade, eu dou, eu faço doações, eu compro cestas, eu reparto minhas roupas. Quando eu compro roupas, eu compro para mim e sempre compro uma peça para doar. Eu dou dízimo das minhas roupas, eu dou dízimo das minhas compras, né? Eu ajudo financeiramente pessoas, instituições. Então, eu sou uma pessoa que tem obras, aleluia. Mas a palavra do Senhor diz, se você não tem a fé em Jesus Cristo, se você não crê nele, as suas obras que você está fazendo são obras mortas. Obras mortas. Não, mas eu invisto muito alto em obras.
de caridade. Eu faço até sopa para doar, eu faço até comida para doar, né? Eu pago remédio, né? Eu pago o tratamento do fulano, né? Mas aqui está bem escrito, bem claro, que a fé sem as obras é morta e as obras sem fé também é morta. Se nós não acreditarmos no Senhor Jesus, não tiver fé no nosso Deus, é tudo perca de tempo. Está gastando dinheiro em vão, está perdendo tempo. Mas quando as nossas obras for acompanhada de fé em Jesus, aí é outro assunto. Glória a Deus, porque as nossas obras com fé, aleluia, tem outro resultado. E se nós tiver fé em Jesus Cristo, se nós andarmos no caminho do Senhor e nós não tiver obras, também não tem valor. Se nós tiver fé no Senhor Jesus, está praticando os mandamentos, esse mandamento é também incluso as obras, atitudes, né? Se eu creio em Jesus, eu sou uma serva de Deus, eu também tenho que ter obras. Então tem que ter conexão, tem que ter, é completo, né? Um porquê das coisas. Então, se Abraão tivesse fé em Deus e ele não tivesse as obras, não ia ter exemplo nenhum para nós hoje, né? Mas a gente vê que a vida de Abraão sempre foi acompanhada de obras, sempre confiando em Deus, nas situações mais escassas da vida dele, né? Ele não abandonava a fé, mas ele também teve obras, né? Glória a Deus, um servo de Deus que crê em Jesus Cristo, aleluia, tem que ser doador, né? Compartilhar coisas materiais, mas também tem que ter o fruto da fé, né? Crendo que Jesus cura, crendo que Jesus transforma pessoas, né? Tem que crer, tem que agir. Nós temos que exercitar a nossa fé, porque ela só não tem valor algum, não é verdade? Ah, mas eu creio em Jesus e de olho fechado, né? Só que na hora de exercitar a fé a gente corre, né? Irmão, ora por mim, coloca tuas mãos em mim, ora por mim. A pessoa corre, né? Não acredita que Deus pode usá-la. Aleluia. Irmão, prega a palavra. Não, vamos passar para outro. Aleluia, não tem fé que Deus vai te usar. Não tem fé que Deus vai curar alguém através da sua vida. Essa fé tem que ser exercitada. Louvado seja Deus, né? Nós que temos fé em Jesus, não podemos murmurar nas tribulações e na escassez. Está faltando alguma coisa dentro de casa. Nós temos que ter fé, temos que ter obras, tem que ter fé. Fala, Senhor, quero exercitar a minha fé. Está faltando isso. O Senhor é poderoso para suprir e o Senhor vai mandar, o Senhor vai entregar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui está escrito assim,
Se algum de vós lhe disser, vá em paz, aquentai-vos, esquentai-vos, né? E fartai-vos, e não der as coisas necessárias para o corpo, que proveito vem daí, né? Então a gente sabe que a pessoa está passando necessidade, aí a gente faz uma oração para a pessoa, né? E fala para ela, vai em paz para sua casa, Deus vai providenciar. Mas ela já foi até na providência que é você. Ela já foi na sua casa, ela já conversou com você. Então o que tem que fazer? Está precisando da blusa, então você está orando por ela, mas antes dela ir embora, ou se você foi na casa dela, você já leva o cobertor para esquentar a pessoa, né? Já leva então a comida que ela está precisando. E não tem que ficar falando para os outros não, que os outros não tem que saber que a sua mão direita da esquerda não precisa saber. Glória a Deus, né? E não adianta também ficar querendo se aparecer, porque aí já recebe o galardão, e aí tudo que você está fazendo cai tudo por terra, né? Louvado seja Deus. Talvez você fale, Deus toca no seu coração, ó, isso aqui é para você levar para minha serva. E você pega e fala, não, isso aqui eu vou levar para o outro, porque o outro está precisando mais. Mas o Senhor falou para você levar para a serva dele. Então você não é obediente. Você que está fazendo coisa que você acha que tem que fazer. Você viu que a outra está precisando, mas o Senhor falou, é essa daqui que está precisando mais. Eu estou mandando você levar aqui. Então aí a gente está vendo que tem desobediência, né? Muitas das vezes a pessoa faz acepção de pessoas, como nós estamos lendo nesse texto aqui, nesse capítulo 2, fala sobre acepção. Então, é obras mortas, é atitudes mortas. Deus não vai receber essa obra que você está fazendo, porque você não obedece a Deus, você está fazendo aquilo que você acha que tem que fazer, né? E não é o certo. Glória a Deus. Então, quando você está vendo que, se alguém disser para você, eu estou precisando, né? Então, você não tem que falar assim, ó, vai em paz, irmã, que Deus vai te providenciar, né? Que proveito vai vir se você está sabendo e não está dando? É você que é a pessoa que é para providenciar isso. O Senhor já preparou e você tem. Você tem na sua casa coberta, sobrando, que você não usa, está aí ajuntando ácaro. Você tem blusas e bonitas ainda, está aí guardada, juntando ácaro. Você tem roupa, você tem saia, você tem blusa, está juntando ácaro. Você tem calçado, né? E aí você pega e fala para a pessoa em paz que Deus vai providenciar tudo para ela. É para você fazer isso, né? É para nós fazer isso materialmente. Glória a Deus. Então a fé, ela tem que ser exercitada. E aí, aqui a palavra do Senhor fala assim, ó, tu crê que há um só Deus? Deixa eu ler esse outro aqui, o 18. Mas dirá alguém assim, ó, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, aí fica essa concorrência aí, né? Ah, eu tenho fé. A outra fala, não, eu tenho obras. Ah, eu tenho fé em Jesus. Ah, eu tenho as obras. Eu faço isso, aquilo. Ah, eu tenho fé em Jesus. Jesus é bom, maravilhoso. Jesus supre. Jesus enche-me aljava, né? E não tem obras. E o outro fala, ah, eu faço isso. Então não adianta, né? Um fala, mostra então para mim. O outro fala, mostra a tua fé. Então fica aquela guerrinha, né? Mas aí, ó, está escrito assim, ó, tu crê que há um só Deus?
Você faz muito bem, porque os demônios crê e estremece. Só que assim, você crê que é um só Deus? Todo mundo fala que crê. Todo mundo. É muito difícil a pessoa falar que não crê. Até o ateu, ele crê, mas é que ele quer fazer gracinha, mas ele sabe que é só um só Deus. E a palavra do Senhor diz que os demônios também crê. Por quê? É lógico, ele estava lá no céu com Jesus, ele sabe quem é Jesus, ele sabe quem é Deus, então ele acredita, ele sabe disso. E estremece na presença de Deus, né? Só que não obedece. Esse negócio de falar que o demônio obedece, isso aí é mentira, né? Não, eu expulsei, ele obedeceu, ele saiu. Não, ele tem que se sujeitar, né? Mas nada de bom ele faz. Nada de bom ele faz. Não, uma pessoa estava precisando de um alimento e aí Deus mandou o demônio lá entregar para ela. Não, não precisa. Deus não precisa que o demônio vá levar comida para os outros. De jeito nenhum. Né? Tem pessoas que se desafiam a Deus. Eu vou levar lá para ela e ela vai achar que foi Deus, mas foi o demônio. Não, não é isso. Você levou porque você quis, né? Mas nunca a palavra de Deus fala que o demônio obedece a alguém. Ele não é obediente, né? Agora, quando ele é expulso, ele tem que sair mesmo. Tem que se sujeitar ao nosso Deus, né? De uma certa forma. Quer dizer, ou totalmente, né? Claro. Porque ele é vencido, né? Já é derrotado. Então, você faz muito bem crer em Deus. Faz muito bem. Tem que ter fé mesmo em Deus. Mas só que tem que ter as obras, né? Atitude de crente, palavreado de crente, são obras, né? Louvado seja Deus. Porque o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Então, Abraão, ele deu o seu filho para Deus, né? O melhor que ele tinha. Deu porque Deus pediu. Ele poderia falar, olha, eu tenho muita fé no Senhor, mas o filho que eu tanto queria eu não vou te dar, não. Eu dou outra coisa, eu dou o meu servo, né? Pode levar minha serva, pode levar qualquer outra coisa que eu tenha. Eu te dou o melhor das minhas ovelhas, mas o meu filho o Senhor não vai levar, não, né? Mas ele mostrou a fé dele, ele mostrou a fé que ele tinha. Ele tinha fé que Deus não ia fazer isso, ainda com o cutelo na mão. Ele sabia, ele tinha fé, ele tinha tanta fé em Deus, que Deus não ia matar o filho dele, que ele falou para os homens que estavam acompanhando ele, né, nesse sacrifício. Falou assim, fica aqui que logo nós voltaremos. Eu e o meu filho vamos voltar já. Fica aí só um pouquinho. Então ele foi, mas sabia que ia voltar com o filho. Não sei se ele ia ressuscitar o filho, se ele pensava que Deus ia ressuscitar o filho dele. Eu não sei, eu sei que a fé de Abraão em Deus era tremenda. É a fé que a gente tem que ter. É a fé verdadeira, confiança. Ele subiu para imolar o filho dele. Mas porque ele pensava assim consigo, Deus prometeu para mim que desse filho aqui mesmo, de Isaac mesmo, ele ia fazer uma grande nação. Agora, se eu matar o meu menino, não vai ter uma grande nação? Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei de uma coisa, que eu vou voltar com meu filho, eu vou voltar com meu filho. Eu vou voltar com ele vivo de lá. Isso é fé. Mas as obras estavam ali. Aí ele foi, colocou o menino no altar.
preparou tudo certinho, e o moço falava assim, pai, o fogo está aqui, a lenha está aqui, está tudo aqui, o cutelo está aqui, mas cadê a ovelha? Aí ele falava assim, Deus proverá a ovelha para o sacrifício, Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. Então, naquela hora, ele foi imolar o filho dele. E Deus disse a Abraão, não faças isso, porque agora verdadeiramente a sua fé foi provada. Você mostrou as suas obras e vá em paz com seu filho. E quando ele virou do lado, ele viu um cordeiro amarrado ali, preso na árvore pelos chifres, engastalhado numa árvore lá. Ele foi lá e pegou aquele cordeiro e ofereceu em sacrifício a Deus. Então as obras, atitudes, colocar nossa fé em prática, e seja lá o que for, nós temos que pôr em prática e acreditar no Senhor. Mas porque você não sabe a situação que está passando, você não crê em Deus? Então, crê que Deus vai resolver a sua situação, mas você tem que conversar com Ele, tem que falar com Ele, tem que falar com o dono, tem que falar com o maioral, tem que falar com o juiz, com o advogado. Ele é advogado, ele é juiz, ele é tudo. Nós temos que colocar nossa fé em prática. Meu Deus, até quando que a gente vai agir dessa forma? Jesus falou, gente, até quando estarei eu convosco? Até quando eu vou estar convosco, gente? Nossa, que é isso? Que situação, hein? Que situação. De igual modo, vede, irmãos, Abraão foi chamado amigo de Deus. Então, quando a gente se entrega totalmente para Deus, em todas as formas, em todas as áreas, em todos os sentidos, Deus se torna amigo da gente. E quando Deus ia fazer alguma coisa, ele sempre falava para Abraão. Ele conversava com Abraão, Abraão conversava com ele, tinha amizade com Deus, e Deus chamava ele de amigo. Deus pregou o evangelho para Abraão. Abraão tomou santa ceia. Olha que coisa linda. Abraão viveu no tempo da graça. A graça sempre existiu. Aleluia. Então, vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé, eu tenho fé em Deus e faço caridade, tem fé em Deus mesmo? Se você tem fé em Deus, você tem que ter fé em Jesus, porque Jesus é o Filho de Deus. Se você não acredita em Jesus, Deus nunca vai te receber, porque Ele falou que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Glória a Deus. E Deus não aceita ninguém a não ser que passe por Jesus Cristo, porque Jesus é a porta, Jesus é a saída. Aleluia. E Raabe também, a meretriz, ela foi justificada também pelas obras. Ela acreditou em Deus e ela ajudou os espias, recolheu os espias e ajudou eles ali, Glória a Deus. E Deus deu vitória para Raabe, porque ela acreditou em Deus e fez também, tomou atitudes, Glória a Deus. E porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, se tira o espírito do corpo, o corpo cai, Então, assim a obra também, a fé sem as obras é morta. Então, se nós tiver fé em Deus e não tiver obra, minha filha, pode parar, pode abandonar, Não adianta ser crente e não agir, Tem medo de agir. Quantas pessoas com medo de agir, quantas pessoas com medo de tomar atitude. Que é isso? Que é isso, gente? Nós temos que fazer as coisas de Deus com zelo, Maldito é as pessoas que fazem a obra do Senhor fraudulamente, é maldito,
é mal falado, né? Olha lá, olha aquele irmão, olha aquela pessoa, olha as atitudes dessa pessoa. Essa pessoa não serve para ser uma liderança, essa irmã não serve para tomar conta disso, aquela irmã não serve para trabalhar aqui, aquela irmã não pode fazer isso, aquela irmã faz isso, entendeu? Então é terrível. Nós temos que ter ousadia em Cristo Jesus, ter as nossas obras perfeitas, para que nós não venhamos ser malditos, né? Deixando a desejar as coisas do Senhor, nunca esconder as coisas, jogar debaixo do tapete, falar que está tudo bem e na verdade está lá aquela podridão. Nós temos que tirar esse tapete, limpar essa sujeira, aleluia, porque Deus está falando para nós que fé sem obras é morta. Nós temos que agir, nós temos que ter atitude, né? Glória a Deus. Ver o que Deus colocou na sua mão para fazer, você tem que fazer com zelo, né? Faça com amor, glória a Deus. Até para corrigir, nós temos que corrigir com amor, com mansidão, né? Se a pessoa aceita, não aceita, nós temos que fazer as coisas de Deus com amor, com mansidão. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Quantas das vezes Jesus expulsou os demônios, né? Sem precisar fazer arruaça. Ele mandava o demônio calar, ele mandava o demônio sair. O demônio tinha que sair, acabou. Não tem 2, 3 palavras não, né? A gente tem que agir, acabou, tem que ter atitude. Glória a Deus, não tem que ficar fazendo discurso, né? É o quê? Fé e obras. Fé e obras. Obras e fé. Atitudes e fé. E fé e atitudes. Glória a Deus. Amém. Vamos ficar com essa meditação nesse sábado glorioso. Sábado para nós estarmos mais um pouquinho diante do Papai, adorando a Deus. Logo mais tem o culto da noite para nós glorificar o nosso Salvador, oferecer sacrifício vivo, racional, genuíno, voluntários para Deus, né? Ensaiar um louvor para oferecer no templo do Senhor para a congregação, diante da congregação. Testemunhar as obras de Deus, exaltar o nome de Deus, aleluia, e vamos praticar nossa fé, amém, e ouvir a palavra do Senhor, amém. Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor Jesus Cristo, amém.